eu estou exposta a esses metais, eles acumulam no meu organismo. Será que eu tenho como me livrar deles? Tem, gente, tem, a gente tem a detoxificação, tem um método para detoxificar, e uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer e precisa pensar é trazer do alimento compostos que possam contribuir para essa eliminação, né? Esses metais pesados, por exemplo, eles ficam armazenados nas nossas células de gordura. Eles têm mais afinidade para as células de gordura. Então, o que acontece? Por exemplo, quando uma pessoa ela faz um processo de emagrecimento, ela emagrece bastante, e aí ela vai perdendo essas células de gordura, e esses metais vão para onde? Eles vão para a circulação. Então é importante que a gente preste atenção nisso e tome cuidado e faça a detoxificação. Como é que eu posso fazer isso? Tem vários alimentos que têm essa função, justamente de neutralizar esses compostos e facilitar o nosso organismo a expelir, né? Então, por exemplo, o que eu estava falando para vocês do cádmio, que eu trabalhei com os meus animais. Eu vi lá e dei lá o cádmio para os animais e observei o que aconteceu na fertilidade. Porém, eu testei o suco de uva. Eu falei, será que o suco de uva poderia proteger os animais que vão estar expostos ao cádmio? E isso que eu usei, gente, uma dose alta, né? Porque estudos experimentais, eles são mais ousados, vamos colocar assim. Então, eu coloquei e testei 2 doses de suco de uva, né? A primeira dose, ela teve alguns efeitos, né? Mas não tão em termos de reverter a situação. Mas a segunda dose que eu usei do suco de uva, ele foi capaz, sim, de manter, por exemplo, o tamanho do testículo, protegeu a morfologia dos espermatozoides. Então, eu tinha, por mais que os animais tivessem sido expostos ao cádmio, eles tiveram espermatozoides mais saudáveis. A capacidade antioxidante, gente, capacidade antioxidante é fundamental para a nossa proteção do organismo, certo? O que é essa capacidade antioxidante? É uma capacidade de desenferrujar o nosso organismo ou de proteger de mecanismos que possam enferrujar o nosso organismo. Então, eles ajudam a eliminar ou a proteger o nosso organismo, e isso acontece de uma forma natural, a gente tem isso de uma forma natural, nessa proteção, né? E a gente pode potencializar isso com a alimentação. Então, eu consegui verificar que a capacidade antioxidante desses animais que consumiram suco de uva foi melhor do que os animais que não consumiram o suco de uva, mesmo tendo sido expostos ao cádmio. Então, daí a importância da gente ter. E eu não estou falando aqui, gente, para vocês tomarem suco de uva, não estou falando isso, eu estou falando que foi um estudo que eu fiz, que foi com o suco de uva, mas que lá que tem dentro do suco de uva, né? Que teve esse resultado positivo. 2 compostos principais, o resveratrol e as antocianinas. Nesse caso, as antocianinas, elas são muito mais eficientes em neutralizar esses compostos e facilitar com que eles saiam do nosso organismo. Então, o que elas fazem? Né? Eles se ligam a esses compostos, eles têm essa capacidade. Então, além de modular a capacidade antioxidante, eles têm a capacidade de se ligar a eles e eliminar. Mas tem outros compostos também que têm essa capacidade, além das antocianinas. Vanessa, onde é que eu encontro as antocianinas? Ah, no suco de uva? Sim, no suco de uva, na beterraba, na amora, em tudo que for roxinho, sabe aquela cor linda, né? Quem dá aquela cor linda para essas frutas são as antocianinas. Então, se você consumir frutas vermelhas, você vai estar consumindo antocianinas, e as antocianinas têm essa capacidade. Um outro alimento, um outro composto que também tem essa capacidade é a quercetina. E a quercetina é encontrada onde? Na maçã. Né? Então, olha só que legal, a gente já falou das antocianinas e falamos da quercetina, falamos do suco de uva, falamos das frutas vermelhas, falamos da maçã. O que mais que a gente pode encontrar? A couve-flor, por exemplo, o brócolis, eles também têm compostos sulfurados. Os compostos sulfurados também são capazes de aumentar a capacidade antioxidante e favorecer a eliminação desses compostos. Temos também a curcumina também tem uma capacidade anti-inflamatória, então ela não vai atuar nessa questão de eliminar, mas ela vai atuar naquela proteção do nosso organismo contra esse metal, né? Então, vai favorecer a proteção, né? E impedir ou dificultar que esses compostos acabem interferindo na nossa fertilidade, certo?
Então, é muito importante que a gente leve tudo isso em conta. Outra questão, a vitamina C. A vitamina C é o super antioxidante, né? A vitamina C, a vitamina E tem capacidades aí, não só, né, da vitamina, como o efeito dela biológico que a gente precisa, que é fundamental para o nosso organismo, mas ela também tem esse a mais, que é proteger o nosso organismo desses compostos maléficos e invisíveis que tem aí, que a gente está exposto e a gente nem sabe. Complicado, agrotóxico em tudo, pois é coisa que a gente nem sabe. Então, assim, se a gente puder, enfim, a gente, né, quanto mais a gente puder evitar, né, as coisas que a gente já sabe que tem maior concentração de agrotóxico, como por exemplo o tomate, o pimentão, o mamão, eles têm o morango, eles têm muita concentração de agrotóxicos. Então, pelo menos alguns, né, dos alimentos, se a gente puder dar prioridade para os orgânicos, é melhor. A Regina falando. Ô, Vanessa, eu ouvi dizer que o chá de coentro ajuda a desintoxicar o organismo, é verdade? Sim, o coentro ele tem alguns compostos, assim como as outras ervas também, né? O chá verde tem eu acho que inclusive seria até mais interessante o chá verde. Ele tem uma concentração de catequinas, né? Que são compostos que ajudam a desintoxicar o organismo. Então, é interessante sim incluir esses alimentos no dia a dia. Os alimentos industrializados, eles têm conservantes, têm corantes, e todos esses antes que tem, e aqueles nomes estranhos, eles têm um efeito no nosso organismo. Ah, mas é só um pouquinho, não faz mal, mas de pouquinho em pouquinho, né, vai acumulando no nosso organismo e faz mal sim. Então, a primeira coisa, fugir dos industrializados, preferir os alimentos in natura, os alimentos de verdade, fugir das besteiras, dos lanches, dos fast foods, prestar atenção, né, e valorizar o ato de comer, então saborear muito bem os alimentos. Isso também é importante. Fazer atividade física é fundamental, inclusive a atividade física também ajuda a detoxificar o organismo, então é uma coisa super importante. Dormir bem, né? Dormir bem, por quê? Porque durante o sono a gente libera a melatonina, que é o hormônio do sono, e a melatonina ela ajuda a regular os nossos hormônios. Né? Então, é muito importante todas essas questões. O mercúrio está presente nos frutos do mar também, como camarão e quais peixes precisamos evitar? Atum? Sim, também está presente nos frutos do mar em maior quantidade, por exemplo, nos polvo, lula, aqueles crustáceos, né? Eles têm, o camarão também tem uma quantidade aí de mercúrio. Evitar os peixes de águas mais profundas e os peixes maiores. Por quê? Porque os peixes maiores comem os peixes menores. E os peixes menores comem o que estão mais expostos à contaminação. Então, o peixe grande, ele está tanto exposto à contaminação quanto exposto à contaminação do peixe que ele comeu. Então, atum é um dos exemplos, sim, para evitar. Porém, se for atum com óleo, né, o óleo ele acaba ele acaba trazendo mais contaminante, né? Então é uma coisa que precisa ser pensado e levado em conta.